Oi, meus amores, namastê. Essa é a continuação da história que eu estou contando do Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta, são 10 volumes, esse é o volume 1. Hoje vou continuar contando a história, vou contar a história do capítulo 72 e 73. Juntos somos mais fortes. Para quem não está acompanhando a história desde o começo, vai lá no início e ouça essa história desde o começo. É uma história que toca muito o coração, com grandes e profundos aprendizados, que vai iluminando, expandindo a nossa consciência. O capítulo 72 mostra Jesus e os seus discípulos seguindo em direção a Belém, que Jesus tem uma missão em Belém, que não explicou ainda para eles qual seria a missão, mas eles estão indo lá para Belém, lembrando que Belém foi a cidade onde Jesus nasceu. Então, começa a história contando eles caminhando sentido a Belém, e no caminho, na estrada, eles sempre iam conversando, Jesus ia se ensinando, instruindo seus discípulos nessas jornadas, né, nesses caminhos. E daí o Simão, não Simão Pedro, outro Simão, que era leproso e foi curado por Jesus. O Simão estava agradecendo a Jesus, obrigado por ter me curado, enfim, estava lá agradecendo, e daí o Judas Cariote falou para Jesus, por que você não faz isso com todos? Por que você não cura todos? Aí todos vão te seguir, você vai lá, cura, e todos vão te seguir, né? E daí o João falou, mas como assim você quer ensinar Jesus que ele deve fazer ou não fazer? João ficou meio bravo, né? E daí, logo depois, ele pediu desculpa. Perdão, mestre, eu falei no teu lugar, mas eu queria, Judas, que você não desse esse desgosto ao mestre, não ficasse questionando ele o que ele deve ou não fazer. Aí Jesus fala, obrigado, João, mas ele não me deu nenhum desgosto, agora não. Quando for, então, se ele persistir no seu modo de pensar, aí sim me dará um grande desgosto. Ou seja, todos vocês estão corrompidos por Satanás. Então, todos vocês têm algumas vezes pensamentos perturbados por ele. Mas virá um dia em que vocês terão somente a força de Deus dentro de vocês, a graça, o Espírito Santo. Então vocês vão saber falar, se expressar e julgar a partir da justiça. E daí Jesus falou assim, vai haver um momento também em que eu vou conceder a vocês o poder do Criador para que vocês possam curar, espantar demônios, enfim, estar atuando como meus discípulos. E daí o Judas falou assim, vamos ter todos esses poderes, uau, vamos nos adorar, nossa, que legal. Aí o Judas ficou todo feliz. Enquanto o Judas ficou todo feliz em saber que em algum momento eles receberiam essa força, esse poder de cura, de, enfim, fazer milagres, o João, por outro lado, ficou o oposto, ele ficou meio preocupado, meio triste e não querendo. E daí o João falou assim, enquanto Judas ficou enaltecido com a ideia de ser adorado por causa dos poderes, o João falou assim, tipo assim, mestre, eu não acho que é uma boa ideia você me dar esses poderes, porque é muita coisa, assim, tipo, e se eu fizer algo de errado? E se eu fizer algo que não é da sua vontade? Eu não me sinto seguro que me dê tais poderes, assim, um dia. Eu prefiro não ter, né? Aí o Simão, aquele que era leproso, o Simão falou, Jesus, você permita que eu fale uma coisa aqui para o João? Aí Jesus, claro, eu gosto muito quando vocês orientam vocês mesmos uns aos outros, né? E daí o Simão fala para o João, João, se o mestre ele confia em você e vai te dar poderes para que você atue em nome dele, é porque você não vai fazer nada de errado, é porque você será inspirado e vai saber fazer a coisa certa na hora certa. Então, confie no mestre, se ele vai te dar poderes para que você use em nome dele, vai te dar poderes não, vai te permitir que você use o poder dele, então é porque nada de errado vai poder acontecer a partir daí. Aí o João pede desculpa a Jesus, enfim. Aí o Simão está ensinando
o João, mas todos estão ouvindo. Aí o Simão, ele é muito esperto, ele ensinando para o João, ele acaba dando uma indireta para o Judas. Ele fala assim: no entanto, certamente tudo isso acontecerá, tudo isso que Jesus falou vai acontecer, né? Vamos receber essa bênção de poder fazer milagres se nós não formos orgulhosos, nem colocarmos os nossos desejos de sermos adorados, desejos humanos, acima do nosso trabalho, da nossa missão, e que a gente tenha o entendimento bem claro que esse poder não vem de nós, mas nos foi conferido essa capacidade de atuar a partir do poder que vem do Criador. Então, se formos humildes, se não cairmos na soberba, no orgulho, na vontade, no prazer da adoração, aí então nós teremos todo o direito de estarmos a serviço de Jesus dessa forma, fazendo milagres, né? Então, assim, tipo, ele está ensinando para o João, mas na verdade ele está dando uma grande indireta para o Judas. Aí então eles entram em Belém e daí eles param num poço para beber água, porque eles estão com sede. Um poço assim, um poço que fica num campo que é comunitário, né? E daí nesse poço tem uma mulher que está tirando água desse poço para levar lá para a horta dela, para regar as plantas dela. Aí Jesus para conversa com essa mulher, e daí Jesus fala para essa mulher: eu nasci aqui em Belém, né? Por isso que eu vim aqui, enfim. Aí a mulher assim: ah, quantos anos você tem? Ele fala quantos anos ele tem. Aí ela fala assim: nossa, você nasceu naquela época que Herodes matou todas as crianças. Nossa, você é um sobrevivente, então, né? Aí ela fala assim: nossa, pior época das nossas vidas, tipo, amaldiçoar, e ele amaldiçoou aquele, ele falou assim: amaldiçoado seja aquele, né, que nasceu aqui, que pensaram que era o Messias, que Herodes veio e matou todo mundo. Aí ele perguntou assim: mas por que você está amaldiçoando ele? Daí ele falou assim, aí ela falou assim: foi a pior chacina de todos os tempos, matou todas as crianças, foi um horror, tudo por causa desse falso Messias aí, que acreditaram que era Messias, que uma hora dessa deve estar até morto, né, que Herodes já matou ele quando ele era bebê. Aí Jesus ficou quieto, não falou nada naquele momento. Aí ele só ofereceu ajuda para ela e pediu para os seus discípulos para ajudar a mulher a pegar água e levar lá na horta dela. Então eles fizeram esse trabalho assim: pega a água, leva para a horta da mulher, ajudando ela. Aí ela agradeceu profundamente, perguntou para eles se eles tinham onde ficar, eles falaram que não. Aí ela cedeu abrigo na casa dela para eles. Aí eles foram na casa dessa mulher. Chegando na casa dessa mulher, essa mulher tinha um marido. Esse marido recebeu bem eles, assim, bem receptivo. Parece que as pessoas eram bem receptivas naquela época, sabe? Vinha estrangeiro, fica na minha casa, sabe? Era tipo assim, sabe? Existia essa confiança, assim, vinha estrangeiro, vem ficar na minha casa e tal. Então, eles ficaram na casa desse homem, ela serviu uma mesa lá para eles comerem algumas coisas, e esse homem aí, o marido dela, começou a perguntar, né, de onde que vocês vieram, tal, e aí ele falou, aí Jesus falou: eu sou carpinteiro, eu moro em Nazaré, mas eu nasci aqui em Belém. E daí o homem falou assim: você nasceu lá naquela época que teve a chacina, né, que Herodes matou todas as crianças. Aí o homem falou assim: maldito seja aquele que veio nascer aqui, que os 3 magos vieram dizendo que ele era o Messias, e daí veio Herodes junto. A mulher lá onde estava hospedado a criança que se diziam ser Messias, a mulher, foi uma chacina, eles queimaram a casa da mulher, eles expulsaram, tiraram a terra delas, eles mataram as filhas da mulher, da Ana, né? Ele foi uma grande desgraça aqui para todo mundo, matou os filhos, crianças e crianças maiores, foi a maior chacina, derramamento de sangue, foi aqui em Belém, por causa desses 3 magos que disseram que aqui nasceu o Messias, que era aquela família que estava hospedada na casa da Ana. Aí ele começou a amaldiçoar tudo, né? Aí é tudo culpa daqueles pastores idiotas que falaram que o Messias estava aqui, depois veio os 3 magos, aí Jesus questionando assim: então tudo que aconteceu é por culpa dos pastores e dos 3 magos que vieram aqui. Ele: não, foi culpa nossa também por ter
por não ter expulso esses daí que dizia ser o Messias, né, a família deles, enfim. E daí ele amém, muita raiva, muito ódio, né, do que ele dizia ser falso Messias, mas não era, né, era o verdadeiro Messias. Aí Jesus começou a questionar o homem, mas olha, relatar exatamente o que estava escrito nas escrituras sobre como seria a vinda do Messias. Ele falou, não, na escritura diz que seria em Belém, teria uma estrela no céu, teria não sei o que lá, não sei o que lá. Ele começou a pontuar tudo que constatava de que aquele que nasceu em Belém era verdadeiramente o Messias. Aí o homem falou assim, tá, há luz de verdade nas suas palavras, mas a ferida ainda sangra nessa terra de Belém por causa desse falso Messias. Como é que pode aquele que diz que iria trazer a salvação e o amor, trazer, na verdade, um verdadeiro banho de sangue, muita morte e destruição para essa cidade? Ele questionando, né? Não é Messias, porque ele só trouxe coisa ruim aqui para a cidade, não trouxe nada de bom. Aí Jesus pergunta assim, mas por que tanto ódio? Né, o que aconteceu não foi por culpa dos pastores, não foi por culpa dos três magos, dos três reis magos, e não foi por culpa dessa criança que nasceu, mas foi por culpa do Satanás, foi por culpa do Herodes. Herodes e a sua maldade, a sua crueldade é que fez o banho de sangue, não foi o Messias, não foi o menino, nem os pastores e nem os magos. E o homem aí ficou com muita raiva. Então você é aquele que acredita no Messias? Então cai fora daqui, seus malditos, que começou a amaldiçoar todos eles, cai fora daqui, porque quem acredita nesse falso Messias não são bem-vindos na minha casa. Aí o Judas se levantou exaltado assim, com quem que você pensa que você está falando? Tipo assim, né? Quase que ele fala, esse daqui é o Messias. Com quem que você pensa que você está falando? Aí Jesus para, Judas fica tipo, não, fala, vamos nos retirar agora e você não vai fazer nada. E o Judas meio com vontade de brigar com o homem, mas não brigou. Aí eles saíram da casa do homem, os discípulos bem tristes da forma como Jesus foi tratado, e Jesus explicando para eles, vocês se acostumem com isso, porque não é em todos os lugares que eu sou bem-vindo. Muitos me odiarão, muitos me rejeitarão, me perseguirão, então vocês se acostumem com isso e aceitem isso, e não é para ficar tretando e nem querendo brigar, mas simplesmente saia de onde vocês não são bem-vindos e pronto, acabou, né? Aí eles foram caminhando e daí os discípulos perguntaram, para onde nós estamos indo agora, mestre? Aí ele falou assim, eu vou mostrar para vocês o local onde eu nasci. E daí Jesus vai andando assim no campo, né? Que você lembra que ele nasceu numa como se fosse uma gruta escavada, um buraco numa uma rocha que foi tipo escavada e fez tipo uma gruta lá, e que era um lugar onde era usado para deixar os animais dos viajantes, deixava o animal lá para ir para a cidade, né? Então era tipo um estábulo também de animal. Enfim, eles foram nesse lugar e quando chegaram nesse lugar onde Jesus nasceu, eles ficaram em silêncio, meio chocado com o lugar, assim. Daí eles entraram nessa gruta e o Judas ficou com uma cara meio de nojo, com tipo tampando o nariz, porque o lugar era fedido, era tudo sujo, ele ficava levantando a sua roupa assim para não sujar a roupa pisando naquele lugar, né? Porque estava sujo, porque era um lugar onde era deixado animais, né? Tinha serragem, tinha esterco, era um lugar de animais. Enfim, e estava sujo o lugar. Aí o Judas falou assim, você está de brincadeira, né, mestre, que você nasceu aqui, isso daqui é uma caverna fedida. Você não ficou aqui de jeito nenhum, me dá nojo de ficar aqui nesse lugar, esse lugar está úmido, está frio, está fédido, deve ter escorpião, serpentes aqui debaixo dessas serragens. Aí Jesus falou assim, contudo, meus amigos, foi aqui que nasceu Cristo, o Emanuel, o verbo de Deus que fez carne por amor aos homens. Eu que vos falo, porque ninguém da cidade aceitou hospedar a minha mãe, que estava grávida de mim. Então, esse foi o único lugar que minha mãe e o meu pai adotivo encontraram
para se hospedar naquela noite que eu nasci. Aí Jesus falou assim para Judas, não desvie o seu olhar com desgosto daquelas lagartixas, daquelas teias de aranhas, da sujeira, não soergas com repugnância a tua bonita veste bordada para que não se arraste no chão que está coberto de estercos de animais. Aquelas lagartixas, aquelas aranhas, são as filhas daquelas que foram os primeiros brinquedos sacudidos diante dos olhos do menino Deus, para o qual os anjos cantavam glória, ouvido pelos pastores que ficaram embriagados com a alegria dos anjos. Aquelas lagartixas ali, com cor de esmeraldas, foram as primeiras cores que passaram pelas pupilas dos meus olhos, as primeiras depois do candor do rosto e das vestes da minha mãe. Aquelas teias de aranha ali foram do céu, do meu berço real. Este chão, ó, tu podes pisar sem desprezo e sem nojo, porque este chão que está coberto de estercos está, na verdade, santificado pelos pés de minha mãe, a santa, a grande santa, a virgem e a pura. Ela, sem mácula, pisou nesse chão que você está pisando. Então, tu podes pisar sem nojo, e pela planta dos pés dela te suba ao coração a pureza que foi derramada por ela, minha mãe, aqui nesse lugar. Então, ao ouvir essas palavras, o João, primeiro o João, depois o Simão, eles se ajoelham no chão, eles começam a chorar, assim, com dor no coração, porque Jesus teve que nascer naquele lugar, porque Jesus foi desde o início rejeitado pela humanidade, pelo mundo, né? E eles, com dor no coração pela rejeição que sofreu Jesus, e depois, então, aí Judas fala, desculpa, mestre, a cegueira desse teu servo, desculpa pela minha soberba. E daí eles todos se acomodam lá dentro dessa gruta, né? Jesus fica no meio, eles se sentam lá todos, e daí Jesus começa a ensinar e contar para os seus discípulos como que foi o seu nascimento, contar a história, né, de como foi o seu nascimento, a sua fuga, tudo detalhadamente para os discípulos. E assim acaba o capítulo 73, e no próximo vídeo continuar contando essa história a partir do capítulo 74. Compartilhe esse vídeo para que todos possam ter acesso a essa história que é tão tocante, com ensinamentos tão profundos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, continuação dessa história. Namastê.